o primeiro Novo Testamento, glória a Deus, o Santo Evangelho segundo São Mateus, glória a Deus nas alturas. Deus, nesta manhã, Ele está falando através da sua palavra. Eu vim lá do estado do Goiás, ser um arauto de Deus, na cidade de Conceição das Alagoas, e dizer, aleluia, que Deus é bom. Ele manifesta o seu amor, a sua misericórdia, através do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que quiser ser salvo, aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 3, verso 1. Amém. Convido as irmãs, os irmãos que nos acompanham a estar glorificando a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província da Jordânia ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus, dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Meus queridos, amados irmãos e ouvintes, Jesus de Nazaré, aleluia, Ele é o Cordeiro de Deus, imolado, que tira todo o pecado do mundo. Todo aquele que quiser ser salvo, a Bíblia diz que devemos, aleluia, se chegar a Deus, e Deus chegará a nós. O homem estava distanciado de Deus. É oportuno verbalizar para todos os ouvintes que, aleluia, por amor ao homem, Deus resolve separar do homem. O homem estava separado de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo não ouvia a voz do Senhor por muitos e muitos anos. Mas um dia, Deus, usando a boca do profeta Isaías, vai dizer que Deus ia preparar um mensageiro, a saber, João o Batista, para pregar aos ouvintes aleluia, a salvação. Deus ia trazer o Messias para morrer em lugar de toda a humanidade. Só através de Jesus Cristo o homem pode ser justificado. Só através do seu sangue que o homem seria justificado. O Cordeiro seria morto pelos pecadores. Aleluia. E Deus preparou um idioma universal, a saber, o grego, para que através do grego milhões e milhões de pessoas naquela época fossem salvos através da proclamação do Evangelho. Deus preparou um arauto, João Batista, com a sua mensagem de impacto, de justiça e de juízo, preparando um povo bem disposto para servir ao Senhor. Deus também preparou, aleluia, o Império Romano, para que através da sua opressão, Israel viesse sentir saudade do Deus dos seus pais, o mesmo Deus que já tinha vos tirado do cativeiro do Egito, da Babilônia e por aí sucessivamente. Deus também vai preparar uma Virgem Maria, para que através desta Virgem houvesse e acontecesse o maior fenômeno de toda a história da humanidade, a encarnação do Verbo. Porque João descreve a natureza de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. O próprio Deus agora vai se fazer em carne,
A Bíblia vai nos relatar no livro de João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus de Nazaré, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse torna filho de Deus, herdeiro da promessa. A Bíblia diz que agora o verbo de Deus, ele vai fazer carne. Livro de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. A Bíblia diz que por numerados dias Israel ficou sem ouvir a voz do Senhor. Mas agora, através da infinita misericórdia de Deus, aleluia, vai falar na boca de João, aleluia, clamando ao ouvido de todo Israel, que era hora de se arrepender, ser purificado, lavado dos seus pecados. E esse mesmo Deus, ele continua falando de geração a geração, para a humanidade se voltar para ele. Somente ele é a esperança da humanidade. Somente ele pode te libertar. Somente ele pode te justificar. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19: arrependemos e convertemos, para que seja apagado vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Toda a humanidade outrora vivia debaixo de maldição. Jesus de Nazaré, ele vai pagar o preço e vai levar os nossos pecados sobre si, porque ele falou para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar, aleluia, que tem duas vidas. Tem esta vida e tem outra vida. A Bíblia vai declarar que há um julgamento para todos aqueles que não querem saber de Deus, para o ímpio que anda praticando a impiedade. Mas Deus quer te justificar, Deus quer te perdoar através de Jesus Cristo. Mas aleluia, vivemos, pastor, como nos tempos de Noé, alguns homens casados e se davam em casamento, aonde aquela geração não queria saber de Deus, mas se deleitava nos seus prazeres, aleluia, e abominava as coisas de Deus. Ei, meus queridos, através do Cordeiro de Deus, Deus nos convida a levar uma vida santa, uma vida reta. O Espírito Santo de Deus, ele está falando com toda a humanidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todo homem estava separado de Deus, todo homem estava distanciado de Deus, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça veio na geração de Noé. A Bíblia diz que Noé e sua família se esforçava em obedecer a Deus, e a Bíblia diz que Deus, se arrependendo de ter feito o homem, Deus resolve trazer um dilúvio, Deus resolve trazer a sentença. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não é injusto para que não se compadeça do seu servo. Deus, olhando para Noé, aleluia, Noé acha graça diante de Deus. Noé, aleluia, acha graça perante o Senhor. Estamos vivendo nesse tempo da graça, estamos vivendo o tempo do fim. O Espírito Santo está falando, aleluia, na cidade de Conceição: arrependemos e convertemos, porque é chegado o grande e terrível dia do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando, aleluia, com a sociedade. Se volte para Deus de todo o vosso coração, porque, aleluia, na época de Noé, o povo casava, se dava em casamento, o povo derramava sangue como água na terra, e Deus disse: arrependo de ter feito o homem, porque os seus pensamentos só é mal, só é maldade, aleluia. Por causa da violência, Deus se entristece, Deus resolve exterminar com aquela nação. Mas Noé achou graça perante o Senhor, e nós estamos vivendo o tempo da graça. Deus está dando tempo para que o homem se volte para Ele, deixe o pecado, deixa
no madeiro. Atos, aleluia, capítulo 2, verso 17 diz que o apóstolo Pedro, ele vai dizer: hoje cumpre-se a profecia do profeta Joel, onde diz Deus: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Se nós observar essa passagem, Pedro está fazendo menção dos últimos dias. Devemos se voltar para Deus. Todos nós estávamos debaixo de maldição. É por isso que Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aleluia, Cristo nos resgatou. Agora depende do homem se voltar para Deus e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, Jesus quer te perdoar, Jesus quer mudar a tua história. Se volte para Ele enquanto há tempo. Aleluia, Deus me trouxe lá do estado do Goiás para te dizer, aleluia, que Ele está voltando. Aleluia, muitos têm a vida de Jesus como tarde, mas 1000 anos é como um dia perante o Senhor. O que Ele falou está falado, o que Ele determinou está determinado. Se volte para Deus e seja justificado pelo sangue de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo continue falando com o povo da cidade Conceição das Alagoas. Jesus está voltando e Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos, venham ser justificados pelo seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque a Deus enquanto você pode, porque Amós vai dizer que chegará uma época que o povo terá fome e sede, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. A hora é agora, a oportunidade é agora de nós se voltar para Deus e ser justificado. Deus, aleluia, oferece, aleluia, um presente gratuito, a salvação, a justificação pelo seu Filho Jesus Cristo. E que o Espírito fale mais e mais com o povo da cidade de Conceição das Alagoas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.